eu vou explicar hoje um pouquinho sobre como que eu cheguei até o Kundalini Yoga e por que hoje em dia essa é uma ferramenta que se faz muito presente, é a que mais se faz presente hoje em dia dentro dessa terapêutica corporal toda. Bom, para quem está chegando agora, começou a me ouvir falar disso, mas para quem já estava aqui há um tempo, me viu passando por vários lugares dentro da terapêutica corporal, né? Eu comecei com a massagem, mais especificamente com a massagem terapêutica tântrica e neotântrica. E sim, a massagem, o toque, a gente chega em lugares incríveis com isso tudo. Mas muitas vezes acaba ficando limitado. A pessoa fica limitada dentro de tudo aquilo que ela acessa, sente e fica limitada àquele tempo e aquele espaço durante a sessão. E ainda ficando dependente dessa terapeuta, né? No caso que eu estava nesse lugar. Então eu queria que a pessoa continuasse sentindo e acessando tudo que ela consegue sentir e chegar em insights também sobre sua vida, sobre seu corpo, lembranças, porque tudo isso é possível com a massagem, mas é durante a massagem. Como que a pessoa ela consegue trazer isso para o dia a dia dela, de uma forma que ela não fique refém daquela sessão. E isso era uma coisa que eu me perguntava. E mais especificamente falando do Tantra, a gente trabalhava muito questões sobre a troca com os outros, né? Muitas vezes, mais especificamente ainda, falando da troca amorosa com as pessoas. Então, a sessão, aos pouquinhos, ela foi se tornando mais interativa no sentido da pessoa não ficar só passiva recebendo o toque, mas podendo respirar junto com a terapeuta. E o que em muitos casos isso foi tipo de um grande avanço e muito lindo. Mas mesmo assim, a pessoa ainda ficava, acessava lugares dessa troca e sessão, mas na hora de botar em prática no dia a dia fica, né, pegando no tranco daquele jeito assim, e sem ter ainda formas de entender mais as suas sensações e como colocar isso para fora também. E ao longo desses 7 anos, eu fui encontrando a bioenergética, encontrei o TSH também, que é uma mistura de uma gama de várias terapias corporais, e o yoga começou a se fazer mais presente no meu dia a dia. E aí com isso, né, me veio o Hatha Yoga, o Swastika Yoga, e eu comecei a estudar, além dos asanas, toda a questão também do yoga, né? Da respiração, da presença, dos bandhas, enfim, que tem tudo a ver com o Tantra tradicional, com a filosofia do Tantra, que o Tantra e o Yoga, eles estão assim, né? Mas ainda eu não estava conseguindo fazer esse link entre a terapêutica do toque, a terapêutica aqui de tudo da bioenergética, com o yoga, com essa parte mais meditativa. E aí foi aí que eu conheci o Kundalini Yoga. E eu consegui entender aonde e em que ponto ele é importante, em qual ponto e qual nível ele consegue fazer sentido para todos os tipos de pessoa. Vamos lá. Hoje em dia é o que eu mais trabalho e busco e é o primeiro caminho que eu apresento para as pessoas. Por quê? É aquilo que eu falei, dentro da massagem a pessoa acessa muitos lugares, aquilo é incrível, mas ela fica ali, dependente da pessoa que traz o toque, muitas vezes. Já a terapia corporal, com tudo do TSH, aí ela já
muitas vezes ela pode ser, por mais que seja tudo muito sutil, mas mesmo assim já é muita coisa para a pessoa começar a digerir e se comprometer em sessão, não com a terapeuta, mas com ela. Se comprometer para colocar em prática e mergulhar e tá lá dentro daquele dia a dia durante a jornada. Jornada que pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E um meio ponto entre isso tudo foi aí que eu encontrei o Kundalini Yoga, onde a pessoa consegue chegar, espiar ali, assim, sem ter nem compromisso nem com ela, nem sobre querer também performar e estar ali também por conta da terapeuta, ou então ter essa pressão de, nossa, eu tenho que mergulhar e ativar e estar presente e olhar para isso dentro desse tempo, dessa janela, dessa jornada. Com as práticas, a gente consegue, primeiramente em grupo, né? Começando com essas práticas em grupo, a gente consegue chegar ainda assim, de miudinho e sem ter tanta pressão. Mas mesmo assim, não ser superficial, não ser raso. Não precisa mergulhar de cabeça e tocar lá o fundo do lago e mexer naquele lodo, sabe? Que tem às vezes assim. Não precisa ir de cara assim. Pode mergulhar e sente a água. Gostei. Aí no outro dia, outra semana, aí mergulha mais um pouco. Sente as plantinhas ali embaixo. E é assim que a gente fazendo funcionar toda essa mecânica que parece, olhando de longe e falando superficialmente, parece mágica. Mas uma coisa que o Kundalini e toda essa terapêutica corporal, ela não é mágica. Não é uma coisa como já me perguntaram, então é só sentar, repetir, respirar e movimentar que pronto, né? Passou minha depressão, resolvi meus problemas no trabalho, meus problemas sexuais também, pronto, resolveu. Claro que não. Mas uma oportunidade e é um lugar que eu posso garantir que a gente coloca o nosso corpo ativo. Não importa se você acredita no fluxo energético ou não, se você entende ou conhece sobre nadis e prana, não importa. É como se fosse uma vacina. Você muitas vezes nem sabe o que tem ali, não sabe como foi feito, não sabe exatamente como que ela funciona, mas quando você toma, ela faz o efeito dela, independente. E as práticas, a respiração, o movimento, tudo isso está acontecendo, você acreditando, você estando nesse estado de conexão mesmo com essa cultura mais oriental, não importa. Mas isso tudo funciona dentro, não é mágica, mas é alquimia. A gente entra nesse estado de a gente juntar pedaços e percepções diferentes da gente para conseguir sincronizar junto do tempo, que não é do dia para a noite, mas com o tempo a gente ir criando e ganhando espaço, dando energia para onde precisa, apaziguando outra coisa que tá demais. E é nisso e é assim que funciona toda a prática. A magia tá nisso, tá nessa alquimia que a gente se propõe com o nosso corpo. E o que mais? Isso tudo é o tempo também. Você já sente no primeiro contato, isso pode ter certeza, mas a construção é feita com o tempo. E aí, nesse meio tempo, funciona se você tá sem energia nenhuma para colocar
a vida em movimento. Fala, nossa, tô aqui, olha, tem isso que precisava movimentar, mas não sei por onde, nem sei como, não tenho nem vontade de chacoalhar isso tudo. O Kundalini Yoga, ele faz isso, ele traz essa energia para o corpo, para você esquentar a parte física, para ativar a parte mental. Então, a gente consegue vir do corpo para a parte mais abstrata. Você fica lá, nossa, né? Tô sentindo isso. Nossa, de repente tive coragem e vontade de levantar e fazer as coisas que eu precisava fazer. Não precisa ser uma coisa incrível, né? Nossa, acordei hoje pronta para salvar as baleias. Pode ser, eu acordei hoje pronta para lavar aquela louça. Fácil. Ou então também funciona para pessoas que já estão dentro de um processo de entendimento, de olhar interior, de muitas coisas, de buscas de si, mas na parte mental. Tá tudo muito aqui no alto. Mas não consegue trazer para a prática. Falar, eu sei que isso acontece por causa disso, eu sei que eu preciso ajeitar e organizar X coisa, e já tô fazendo aqui mentalmente, mas como que já me sinto nesse lugar. Mas como que eu trago pro corpo? Então, aí é nessa parte também que a gente entra para conseguir integrar o que você já sabe, o que você já tá estruturado aqui. Você já tá todo estruturado no cabeção. Mas como que eu coloco isso em prática quando eu saio de casa? Quando eu converso com uma pessoa? E é nisso que a gente se apoia. É dentro dessa repetição e movimentação que é o primeiro passo. Por que eu tô fazendo isso? E de novo, e de novo, e de novo. O que esse movimento tá querendo? Só que a cabeça, ela entra em lugares que você não tá acostumada. Você tá o tempo inteiro entrando em meditações ativas, né? Falando assim, e a cabeça acessando várias coisas, só que não são coisas positivas. Por exemplo, quando a gente pega o celular aqui e já nem sabe, já não tá nem reparando, mas tá aqui. Scrollando. E a cabeça às vezes não tá nem reparando e só indo. Você tá, de uma certa forma, numa repetição, num movimento, e dentro dessa meditação ativa, só que onde coisas de fora estão entrando só. E muitas vezes não são as melhores coisas. E a gente entrar nessa movimentação, nessa repetição, além de facilitar a energia, esse correr de energia, ativação de lugares, onde cada um serve para um aspecto da vida e tudo mais, além dessa repetição e movimentação servir para isso, ela serve também para cansar a sua mente, para conseguir desligar a sua mente, só que em fazer ela entrar em lugares positivos, em lugares que ela consegue refletir sobre ela mesma, consegue buscar os fragmentos desse seu ser. Que a gente nasce inteiro, a gente vai se fragmentando e aí a gente consegue juntar esses pedacinhos para fazer essa caminhada e esse olhar interior, dessa busca de quem você é e entendendo o seu melhor. Então, é por isso que a gente tem tanta repetição e movimentação e respiração. Então, tudo tem um porquê. E esse porquê, ele é forte, mas ele consegue ser sutil ao mesmo tempo. Você não se sente na obrigação de ter que ativar, de chegar em um certo ponto. Você fica mais tranquila. E quem sabe depois de criar essa estruturação, né, ter esse corpo para
para sustentar isso tudo, aí você aprofunda na sua terapia falada, você aprofunda numa terapia corporal. A gente precisa de tempo, muitas vezes. Não adianta querer quebrar a porta, né? E é isso. Então, hoje, né, falando aqui, a gente está no final de março de 2026 e existem os encontros ao vivo, de terça-feira às 6:30 da tarde e quarta-feira às 7:30 da manhã. E também tem a gravação da semana, que daí você consegue fazer ou repetir depois do ao vivo ou fazer no seu horário, quando você pode e consegue. E é isso. Então, para quem fizer sentido essa busca, esse movimento, esse acordar do corpo, nem que seja se você quer sair do sedentarismo ou sair da inércia mental, venha. E é só mandar um alô.